Olá, senhores. Dando prosseguimento ao estudo do direito na antiguidade e nas primeiras civilizações, e apenas para retomar, temos o estabelecimento de que, nos mais antigos documentos escritos de natureza jurídica, eles aparecem apenas por volta do ano 3000 a.C. em duas regiões específicas, no Egito e na Mesopotâmia. No segundo milênio, quando eu havia falado para vocês anteriormente, é que surgem no cenário da história do direito os hititas, Fenícia, Israel, Creta e Grécia. No primeiro milênio, aí fica distrito as regiões da Grécia e, sobretudo, Roma. E isso até os 5 primeiros séculos, inclusive Roma depois de Cristo. Mais ao Oriente, temos a Índia e a China, que também desenvolveram sistemas jurídicos em época aproximada, na mesma época, portanto, que Roma. Mas vamos tratar primeiramente dos chamados direitos cuneiformes. Os direitos cuneiformes são um conjunto dos direitos da maior parte dos povos que habitavam o Oriente Próximo na Antiguidade e que serviram de um processo de escrita comum, embora não fosse o mesmo. Ou seja, existiam diferenças de um povo para o outro no que diz respeito à escrita, mas essa escrita ela tinha a forma de uma cunha. A cunha, portanto, é um processo parcialmente ideográfico, mas que foi a forma de se atribuir aí um conjunto de sistemas jurídicos de período de região distinta, apresentando uma certa unidade entre eles. Então, quem são esses povos? Bom, nós temos aí os povos e as regiões da Suméria, da Acádia, da Babilônia, da Assíria, de Mitanni, de Uraro e também centros mais próximos do Mediterrâneo, como Alalak e Ugarit. E mais ao norte, ao que seria a Turquia atual, formou-se no segundo milênio o reino dos hititas que tanto contribuiu. Limitando-se à região da Mesopotâmia, como os senhores lembram, fica na região entre o rio Tigre e o Eufrates. Então, limitando-nos à região da Mesopotâmia, na história política você estabelece os seguintes períodos. Eu vou estabelecer aqui de forma mais tranquila para que os senhores possam acompanhar e depois farei o PowerPoint a respeito do tema que ficará aí para a facilidade dos senhores. O primeiro período é o período sumério, que ocorre no fim do quarto milênio, portanto, no final do ano 3000. Seguido, no segundo período, pelo período acádio-sumério, que aí nós estamos falando do século XIV ao século XX a.C., né? Portanto, praticamente o nosso correspondente antípoda, né? Temos aí 40 séculos de distância até o período acádio-sumério. A dinastia de Ácade, nomeadamente o reino de Sargão, é muito conhecido nesse âmbito do século 24 a 20, não, desculpe, eu falei 14, é 24 a 20 a.C., por isso que eu falei que é a nossa antípoda, né? Nós estamos no século 21, então a gente estava falando do período acádio-sumério nesse período, lembrando que já passou o período sumério ou o apogeu dele. A dinastia de Ur, que vem logo depois de Sargão, o período paleobabilônico, de 1900 a 1530 a.C., as dinastias de Exinuna, Izim e Larsa, que vem na sequência, depois ainda, na sequência, o reino de Mari, na sequência, a dinastia babilônica, sobretudo Hammurabi, que é 1728 e 1686 a.C., que vai nos permitir o exame de um dos códigos mais importantes da antiguidade. Seguindo-se o Império Cassita, do século XVI ao século XII a.C., foi um período muito grande, portanto, e o Império Assírio, que vai do século XI ao século VII a.C. E, por último, a dinastia neobabilônica, aí já em 626 até 539 a.C. Portanto, existe toda uma datação e toda uma sequência
na história política da região mesopotâmica, que é essa região que eu estabeleci para os senhores. Não se confunde com um conjunto de direitos cuneiformes que extravasam um pouco a região da Mesopotâmia e pegam até a Turquia atual ou próximo ao Mediterrâneo, como já mencionado anteriormente. Os primeiros vestígios dessas sociedades estruturadas se dão através das chamadas cidades-templos sumérias. As cidades-templos sumérias eram antediluvianas, ocorreram antes, existiam antes do dilúvio. Né? Então, as cidades-templos antediluvianas, e eram cidades-templos sumérias, mais famosas são Eridu, Ur, Larsa e Lagas. Ur, inclusive, depois virou sinônimo de uma civilização perdida. Então, vamos deixar o registro de que perdida não tinha nada, é uma civilização sim, com reportes arqueológicos sim, e com toda uma estrutura, inclusive com uma legislação que iremos examinar os vestígios dela, o que chegou a nós em termos jurídicos. Então, nós temos aí um coletivismo teocrático, obviamente, né? Nós estamos falando de cidades-templos, portanto, o poder estava na mão dos sacerdotes que representavam os deuses. Depois do dilúvio é que nós temos aí uma evolução rápida do direito, até pela necessidade de estruturação social, e aí já com o desenvolvimento da escrita. Isso nós estamos falando por volta do ano 2400 a 2000 a.C. Portanto, é essa datação aproximada do dilúvio, pelo menos o primeiro deles, nós tivemos dois, né, registrados. Então, pelo menos o grande dilúvio a que se diz respeito aí teria sido datado de 2400 a 2000 antes de Cristo, né? Então, seria essa a época a que muitos referem-se como sendo a ocorrência aí do grande dilúvio. E essa estrutura de cidade-templo era o que permitiu ao povo sumério todo o seu crescimento. Então, eles continuam ainda nômades, sim, nós temos clãs que continuam nômades, mas eles começam a assentar-se, alguns deles, e a criar essas cidades-templos. Com isso, você tem um costume que torna-se comum, e depois disso uma normatização, até para que aqueles visitantes dessas cidades-templos também pudessem cumprir e não ofender os costumes locais. Então, começa toda uma preocupação com essa sistematização que não deixa de ser jurídica, mas tinha uma forte conotação tanto religiosa, se é que se pode falar dessa forma, porque nós estamos falando aí de religiões muito antigas, se pode falar de mitologia ou de religião, mas existia aí uma comunhão de interesses e de ofícios que se praticavam e de costumes que deveriam ser respeitados. E é nesse sentido que caminha, portanto, a civilização sumeriana. Depois do dilúvio, aí sim, houve uma expansão rápida, relativamente rápida, né, do direito, porque passam a existir os chamados direitos cuneiformes, ou a materialização de alguns desses direitos relativos a algumas dessas cidades-templos já mencionadas. O primeiro deles é relativo ao rei de Lagas, Urukagina, né, que foi talvez aí o primeiro reformador social da história. E aí nós temos alguns documentos jurídicos do século XX e do século até o século XVI a.C., mais ou menos, é que a gente vai encontrar alguma coisa. Esse rei de Lagas, o primeiro documento que nós temos, na verdade, é um tratado internacional, né? Exatamente, ele foi chamado para mediador de uma situação, ou árbitro, como queiram, né? A gente já vai ver que é árbitro o correto, porque ele decide a questão entre duas cidades e estabelece ali o tratado que pacificaria aquela guerra entre duas cidades-templos. Então, esse tratado passa a ser aí o nosso elemento mais antigo de conhecimento a que se tem registro. E fica aí, portanto, aos senhores esse conhecimento.
A Mesopotâmia era um reino essencialmente agrícola, né, baseado naquilo que se extraía. Já tínhamos, sim, um padrão de moeda, que é a cevada. Então, isso era o côvado da cevada. O côvado é o padrão, né? O côvado significa o punhado ou aquilo que caberia, é a porção de cevada que serviria aí de moeda. Portanto, o côvado da cevada equivaleria à moeda. A superstição era muito grande na Mesopotâmia. O homem geralmente explicava todos os fenômenos pela existência dos deuses. E aí você tem depois uma estruturação social. Essa estruturação social, você tinha o lugal. Lugal é o nome que se dava ao rei. E também a uma espécie de governador. O governador era o Ensi, E-N-S-I, Ensi. Lugal era o equivalente ao rei, Ensi equivalente ao governador. Aí você tem o Ávilo, que é o homem livre, que possuía todos os direitos de cidadania. Você tem o escravo, que é o Vardum, e a escrava, que é Antum. Então, existia uma diferença de gênero que aparecia pura e simplesmente com relação aos escravos. No mais, era uma classe social, né? Só que escravo e escrava é que tinha uma nominação diferente. Antecipando-se algumas perguntas, os escravos possuíam direito, sim. Inclusive, poderiam ir até a justiça contra o Ávilo, né? Assim como tinham direito de casar-se com as pessoas livres. Então, antes de falar desses direitos, e existia também uma classe intermediária, né, que também tinha status jurídicos em todas as civilizações. Nós vamos tratar disso. Mas o que é para se destacar aqui, de um primeiro momento, é que os escravos, contrariamente ao que se imagina, eles também possuíam direitos. Os grandes códigos cuneiformes que passaremos a examinar a partir do nosso próximo encontro, começaremos com o código de Ur-Nammu, passando para o de Lipt-Ishtar, de Eshnunna e o código de Hammurabi. Então, é esse o nosso percurso aqui pelos códigos cuneiformes. Passarei aos senhores, como já dito, material suplementar para que possam localizar-se geograficamente no tempo e no espaço com relação a essas civilizações, a civilização sumeriana e a civilização babilônica, a síria, a acadiana, todos aqueles que viveram na Mesopotâmia e que serão abordados a partir do nosso próximo encontro. Fiquem bem, senhores, cuidem-se, mantenham-se dentro das regras de higiene estabelecidas pelo Ministério da Saúde e aguardemos aí o nosso próximo encontro. Abraços virtuais a todos.